O mundo foi criado por Brahma. Brahma, professor? Exatamente. Brahma, o deus máximo, o deus supremo da religião hinduísta. Ele é o deus da criação. Você é louco, Pereira Flock, só por Deus. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História graduado pela Unesp, certo? E hoje família, nós vamos fazer mais um vídeo aqui de pega ref, tá ligado? Que é pra pegar a referência, dessa vez, de um dos sons do Febem, certo? Se você não tá ligado no Febem, tio, sinto dizer, mano, mas você tá moscando, o cara tá na rua faz tempo, com vários sons da hora aí, que mescla do rap, do trap com funk, tá ligado? E mano, com muita referência, com muito conteúdo, então vale muito a pena vocês conferir depois o som do Febem, certo? A música em questão que a gente vai destacar aqui na aula de hoje, ela tá no álbum Running, que é um álbum que significa corrida em inglês, que trata de modo geral da correria aí do dia a dia, da correria aí do povo brasileiro. Ele lança, tem quem corre por lazer, tem quem corre pra viver, tem quem corre perigo, então todo mundo tá correndo de alguma coisa, certo? Essa é a lógica do álbum. Mas a música em questão é a música Esse É Meu Estilo, uma das músicas mais sinistras desse álbum. Ele grava em participação ali com a Kira, com o BK, então é uma música muito boa mesmo, certo? E dentro nessa música aí, ele tem uma frase com um trechinho que é mais ou menos o seguinte: perreco é mato, quero ver ser eu. Um Dalit orgulhoso, encostou, se fudeu, certo? E é daqui que a gente vai tirar nosso vídeo, é daqui que a gente vai tirar o nosso pega ref de hoje. Se passa, já até ouviu essa música, mas você já se ligou? Já pegou essa ref de verdade? Você já entendeu o que é um Dalit? Por que se encostar se fudeu? É isso que a gente vai desenrolar. Pra quem já tá das antigas aí, assistiu a novelinha aí da Globo das antigas, Caminho das Índias, se pá, até lembrou desse nome. Mano, Dalit não tem relação lá com a Índia, com o sistema de castas da Índia, não tem relação lá com o hinduísmo. É, família, tem relação com tudo isso. Mas se você não lembra bem, se você tá com as informações aí tudo embaralhado, ou se você nem tá ligado, é da nova geração aí, nós vamos pegar tudo essas ref aí, então fica até o final, certo? Então vamos lá. Bom, como eu já acabei falando aí, os Dalits citados ali pelo Febem estão diretamente relacionados ao hinduísmo e ao sistema de classes do hinduísmo e de toda a Índia, certo? O hinduísmo, família, é uma das religiões mais antigas da história da humanidade, tá ligado? Eles têm escritos, manuscritos como os Vedas, as leis de Manu, que são aí de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E detalhe, eles já falavam desse sistema de castas e já justificava através da religião essa desigualdade social das castas, tá ligado? Depois vem um outro texto chamado de Bhagavad Gita, datado aí de aproximadamente 500 a.C., explica o sistema de castas, o comportamento social das castas e justifica isso através da religião, através da criação do mundo, da cosmovisão de criação do mundo. O mundo foi criado por Brahma. Brahma, professor? Exatamente. Brahma, o deus máximo, o deus supremo da religião hinduísta. E ele é o deus da criação. Ele é o primeiro deus da Trimurti, que é formada pelo Brahma, pelo Vishnu e pela Shiva. É muito interessante essa visão deles, porque o Brahma é o deus da criação, foi o deus que criou o universo e que inclusive criou outros deuses, o próprio Brahma, certo? Então ele é o deus da criação. O Vishnu é o deus da manutenção do universo e o Shiva é o deus da destruição e da morte. Aí você pensa, então esse Shiva é um deus ruim. Não, família, na visão deles, o Shiva não é um deus ruim. Até porque para que o mundo seja reconstruído, quem sabe ser reconstruído de uma forma melhor até, é necessário ser destruído antes. Para que as pessoas reencarnem, tenham uma reencarnação, uma nova forma de vida, quem sabe uma vida melhor, renascendo em outra casta, renascendo em outra classe social, ou renascendo até em um animal, ela precisa morrer antes. Então o Shiva é muito importante para isso também, o que forma uma visão cíclica dentro aí do hinduísmo e toda essa cosmovisão, certo? É bem interessante essa cosmovisão hindu, as histórias que são contadas, porque nas histórias que são contadas conta que Brahma, ele cansou muito criando a humanidade, o universo, então ele dá uma descansada, vai dar uma dormida. Enquanto ele dormia, Shiva destruiu o universo, estava destruindo o universo, então ele acorda, senta calmamente numa flor de lótus e vai recriar
recriar o universo, vai recriar a humanidade. Então é bem interessante essa visão. Fora que quando até que ele criou a própria esposa, e aí o bicho era surtado, ciumentão, e aí ele criou mais 3 cabeças pra ele mesmo, por isso que ele tem 4 cabeças. E aí ele conseguia vigiar melhor a esposa, olha que loucura. Então tem muita história bem interessante pra quem quiser estudar aí o hinduísmo. Mas enfim, professor, você tá falando demais, você nem tá falando dos Dalits aí, das classes sociais, das castas. Família, isso aqui era muito importante pra gente entender as castas da Índia. Sem entender isso aqui, sem entender a criação de Brahma e sem entender esse ciclo de Shiva, a gente não conseguiria entender as castas. Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos entender agora as classes sociais da Índia, certo? Eles são divididos em 4 categorias, todas as classes, todas as castas da Índia são divididas em 4 categorias. Vamos lá, uma por uma. A primeira delas é os Brahmanes. Os Brahmanes, como o próprio nome já está bem ligado ao Brahma aí, dá pra ver que eles são o topo da hierarquia, as pessoas mais prestigiadas dentro da sociedade indiana, da sociedade hindu. Geralmente são professores, intelectuais e sacerdotes. Detalhe, olha o parênteses aí. Família, os professores são respeitados lá, tio. Já pensou se aqui fosse assim? O pai tava estourado. Infelizmente não é, né? Infelizmente o pai tá desvalorizado. Mas... caralho, da hora, hein? Enfim, os Brahmanes, acredita-se que quando eles foram criados pelo deus Brahma, eles foram criados a partir da boca do Brahma. Por isso que eles têm essa missão de mensageiro religioso, mensageiros como professor, intelectuais também, certo? Abaixo dessa hierarquia social das castas, vem os Kshatriyas. Os Kshatriyas, eles foram criados a partir dos braços de Brahma. Então eles representam a força, a governança, o poder. Então é uma classe, uma casta de guerreiros e governantes, certo? Logo abaixo vem os Vaishyas, família, que segundo a cosmovisão foi criada a partir das coxas de Brahma, do deus Brahma. E eles são os mercadores, quem faz comércio, todo tipo de comércio ali são os Vaishyas, certo? E por fim, a última classe social é a classe social, a última categoria de castas é a casta dos Shudras, que foram criados a partir dos pés de Brahma. Então por isso eles são mais inferiorizados, são mais marginalizados. E eles são responsáveis por quase todo tipo de trabalho braçal, manual dentro da sociedade. São os trabalhos menos prestigiados, certo? Essas são 4 categorias, como eu disse, mas elas se subdividem em mais de 3.000 castas e mais de 25.000 subcastas. Então cada ramo específico tem sua subcasta, sua casta e sua subcasta específica. Por exemplo, dentro dos Shudras tem vários tipos de trabalhadores braçais. Dentro dos mercadores tem vários tipos de mercadores. E aí foram se separando ao longo do tempo classes sociais muito específicas entre cada uma delas, entre cada família, em cada região ali e tudo mais. Certo? Aí você pensa aí, professor, você falou de Brahmanes, de Kshatriyas, de Vaishyas, de Shudras, mas não falou do Dalit até agora, que citado lá pelo Febem, que o Febem fala dos Dalits. Então, família, os Shudras já são marginalizados, mas os Shudras ainda têm classe social. Os Shudras ainda têm uma categoria, e eles ainda foram criados por Brahma, foram criados pelos pés de Brahma. Os Dalits, eles são completamente marginalizados, eles são considerados a escória da humanidade, o lixo da humanidade. Sequer tem castas, eles são os sem castas, os intocáveis, os impuros, trabalham com lixo, trabalham com esgoto, trabalham com os serviços mais sujos, e, inclusive eles são considerados intocáveis. Quem toca em um Dalit se torna impuro e tem que passar por longos rituais de purificação, como banho em rios sagrados e tudo mais, certo? Então por isso que eles são considerados intocáveis. Tá pegando a visão aí com a referência do Febem? Claro que é uma analogia, né? Tá fazendo as ligações aí, né? Pegando essa visão, certo? Então, família, os Dalits eram completamente marcados, marginalizados. A classe mais baixa da sociedade indiana. Tá se ligando, né? Enfim, aí você pensa, nossa, professor, e o que eles podem fazer? Eles não podem fazer nada para mudar de vida? Não tem como ele crescer na vida, melhorar de vida? Família, muito dificilmente. As ordens sociais, por muito tempo, foram muito fixas, muito rígidas, certo? E a única forma de mudar de classe social era através, adivinha do quê? Da morte e da reencarnação. Por isso que foi tão importante a gente entender o hinduísmo, entender essa crença na reencarnação, nesses ciclos. Então a morte e a reencarnação era a única forma de mudar de classe social. Eles acreditavam que eles tinham que morrer
antes e conforme o seu karma, ou seja, conforme o que eles viveram aqui na Terra, essa palavra karma que é utilizada no mundo todo, mas que ela é de origem específica aí do hinduísmo. Então, conforme o seu karma, sua vida aqui na Terra, suas ações aqui na Terra, você seria julgado se você merecia ir para uma classe superior, uma casta superior, ou para uma casta inferior, ou até algumas pessoas iam para animais. E detalhe, os animais valiam mais do que os Dalits, certo? Às vezes até mais que os Shudras. E outras classes e outras castas aí também. Enfim, deu para entender que é uma forma muito rígida de controle social que dependia e está diretamente relacionada aí com a religião, certo? E tem um ponto que fica muito interessante, muito cruel, muito triste, mas fica interessante. Porque vamos lembrar que lá no século XIX, o que estava acontecendo no mundo? O neocolonialismo. Os países europeus estavam colonizando os países da África e da Ásia. Tem aula aí no canal sobre neocolonialismo, mapa mental completinho aí e tudo, certo? Enfim, e quem colonizou a Índia? Foi os britânicos, os ingleses, certo? E quando eles colonizam a Índia, eles percebem, eles começam a entender esse sistema de castas do hinduísmo e eles acham ótimo isso. Por quê? Eles ajudam a enrijecer esse sistema, segundo alguns historiadores, para facilitar o controle social sobre essas pessoas. Então, quando alguém queria se rebelar, falava: não, você não pode se rebelar, você é um Shudra, você é um Dalit, segue sua vida, trabalha aí o que você tem que trabalhar, porque cumpre seu karma. Depois que você cumprir seu karma, você reencarna. Então era uma forma de controle social que eles utilizavam para fazer os povos trabalhar para eles, para facilitar o domínio e a colonização. Como vocês já viram aí na aula de neocolonialismo, família, a colonização, os europeus usaram métodos super nojentos, super tristes, cruéis nesses colonialismos. A Índia é só mais um exemplo disso aí, certo? Aí você pergunta: professor, mas até hoje é assim? Até hoje existe esse controle social rígido, não dá pra mudar de classe, as classes sociais são tão marcadas assim? Família, já se caminhou bastante, mas até hoje as classes sociais, as castas da Índia são muito marcantes. Vamos lá. Desde a independência da Índia, surge então a nova Constituição da Índia, Constituição de 1947. E nessa Constituição teve um passo fundamental. A discriminação por castas foi proibida por lei, foi proibido diretamente na Constituição. Foi muito importante para começar a mudar um pouquinho esse sistema. Mas não quer dizer que as pessoas respeitavam. Isso vai demorar muitos anos para acontecer. Na década de 50, por exemplo, vão surgir cotas para emprego, cotas para educação, para universidade, para tribos e castas inferiorizadas, como os Dalits e os Shudras, que é outra medida muito importante para a superação aí dessas desigualdades históricas, centenárias até milenares, certo? Tem crescido também nas últimas décadas a escolarização laica, ou seja, a escolarização sem religião, onde se aprende sobre os direitos humanos, sobre os direitos do cidadão e tudo mais. Então é muito importante também para a superação aí desse sistema de casta super visto aí por muita gente como super injusto. Outro passo muito importante foi a eleição do primeiro presidente Dalit da história, que aconteceu lá em 1997 a 2002. A Índia teve um presidente Dalit. Já pensou? O cara era considerado o lixo da humanidade, a escória. Se tornou presidente da Índia, muito importante. Só que apesar de tudo isso, o sistema de castas continua muito forte. E o sobrenome das pessoas é muito marcante de que casta elas pertencem. Então elas são muito discriminadas até hoje, pela forma de vestir, por onde elas moram, pelo sobrenome que elas têm, principalmente os Dalits e os Shudras. Então eles são ainda muito discriminados e acontece muita discriminação de classe ainda hoje, certo? Aí você me pergunta: professor, mas o Febem, ele era Dalit mesmo? Ele nasceu na Índia? Não, família, não tem nada a ver. É uma analogia, como eu já acabei até falando aí ao longo do vídeo. Por quê? Porque vamos relembrar um pouquinho dos Dalits? É uma classe social mais baixa, definida pelo nascimento, com pouca chance de ascensão social, marcada por sobrenome, discriminada, intocável, marginalizada. Isso te lembra alguma coisa, família? Ele faz uma analogia desse sistema de castas com o sistema de classes sociais aqui do Brasil. Então quando ele fala um Dalit orgulhoso, ele tá falando: mano, eu sou da classe mais baixa e sou orgulhoso por isso. Eu sou da ralé, tá ligado? Eu sou do povão e sou orgulhoso por isso, certo? Só que no Brasil, a origem histórica dessa desigualdade social, ao contrário da Índia, não vem de Brahma, segundo a cosmovisão hindu. Vem da onde? Vem da escravidão. E quem melhor fala sobre classe social no Brasil é o Gessé Souza, escritor, por exemplo, desse livro A Elite do Atraso, que ele fala muito bem
sobre a constituição das classes sociais brasileiras, que segundo ele foi constituída através da escravidão, certo? Ele aponta que muita gente nega a existência de classes sociais, que é um absurdo. Para ele, negar as classes sociais é uma visão estratégica das elites para negar as injustiças e para negar as possíveis formas de corrigir essas injustiças. Então é um absurdo negar a existência de classes, segundo Gessé Souza. Além disso, ele é completamente contra as classificações de classe, como classe A, classe B, classe C, simplesmente levando em conta a renda, questões financeiras. Para ele, a questão de classe no Brasil e no mundo tem que levar em conta questões históricas, culturais, sociais, que são muito importantes. Como eu disse, segundo ele, a constituição das classes brasileiras está diretamente relacionada com a escravidão. E quais são as classes sociais que ele aponta? Dá para ver que a gente consegue até traçar analogias aí com o sistema de caças indianos. Primeiro, a gente tem a elite, os proprietários, os ricos, é o primeiro ponto que está diretamente relacionado com a elite desde a escravidão, certo? Depois vem a classe média, tá ligado? Que a classe média pode ser subdividida. Depois vem os trabalhadores, considerados trabalhadores semi-qualificados, ou também chamado de plebe nacional, que poderiam ser comparados aí com os Shudras, talvez. E por fim, ele aponta a quarta classe social do Brasil, que ele chama de ralé dos novos escravos, que seria aí comparável, por exemplo, a um Dalit, nessa analogia. A ralé dos novos escravos estão com os piores trabalhos, até hoje são super marginalizados, sofrem todo tipo de violência na rua, discriminação, preconceito. E da onde vem essa ralé dos novos escravos? É uma classe que não foi criada por Brahma? Não, na versão brasileira, essa ralé dos novos escravos, que Gessé de Souza aponta, ela tem o pé lá na escravidão. São os descendentes dessas pessoas escravizadas que foram passando de geração a geração essa situação de ralé dos novos escravos, certo? Segundo ele, inclusive, a condição de escravizado, ela não é só física, é uma tortura psicológica, precisa de uma opressão de espírito, de uma opressão psicológica, que é feito todos os dias sobre essa classe, certo? Então ele fala um pouco disso. Sei lá, professor, você está viajando, vai comparar as classes mais baixas aqui com os Dalits lá da Índia? Família, não é eu que comparo, é o próprio Gessé Souza. Aqui na página 104 da minha versão, ele fala o seguinte: a ralé dos novos escravos cumpre entre nós, assim, uma função semelhante àquela que as castas mais inferiores do hinduísmo cumpriam, tá ligado? Como vocês podem ver, tô cheio de anotação aqui, mas infelizmente o vídeo tá ficando grande demais e impossível de ler todas. Mas fica a recomendação aí para vocês lerem Gessé de Souza, que ele trata um pouco aí das classes sociais do Brasil, certo? Mas fala, professor, você desviou totalmente aí do assunto, você tava falando do FEBEM, o que tem a ver o FEBEM? Nem falou disso, de classe social, de escravidão. Será, família? Não falou nessa música, não falou na música Esse é Meu Estilo, mas lá na música Fé de Jó, no finalzinho ele solta um verso mais ou menos assim: conservador diz que o mal é meu DNA, de índio com escravo é o meu DNA, à margem da margem tá o meu DNA, certo? Então ele lança esse texto que casa, que fecha todas essas ideias, desde os Dalits. Então da onde que vem os Dalits brasileiros? A ralé dos novos escravos, segundo o Gessé de Souza, vem desse DNA de indígenas com escravizados, certo? Que fecha, que conclui todas essas ideias, fechando essa ref. Espero que vocês tenham pegado essa ref, espero que vocês tenham pegado a visão, tá ligado? E é aquilo, família, se eu ajudei sua caminhada, fortalece meu corre aí, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa comentários, faz um pix de R$1, compartilha pra geral, tá ligado? Espero que esse vídeo chegue no FEBEM, tá ligado? E é nóis, família, aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós sempre, certo? É nóis.